Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Que alegria, queridos irmãos e irmãs em Cristo, poder começar o dia com a palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 18 de fevereiro de 2022, o Evangelho para nossa reflexão se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavanderia do mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Irmãos, o Evangelho deste sábado vem nos contar sobre a transfiguração de Jesus no monte, quando subiu para orar, levando junto 3 de seus discípulos. O ponto alto desse evangelho é a transfiguração, a qual o evangelista relata como sendo algo realmente extraordinário, com as roupas do Cristo tendo ficado brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo conseguiria reproduzir. Aquele acontecimento foi inesquecível para aqueles discípulos, e certamente seria para nós, se pudéssemos também estarmos presentes. Mas não foi só a transfiguração. Outros eventos aconteceram naquela noite, conforme o relata o evangelista. Vejamos. Primeiro acontece a transfiguração. Em seguida, Jesus conversa com Moisés e Elias. Não como passe de mágica, mas como obra divina. Na sequência, desce uma nuvem cobrindo a todos com sua sombra. E por último, uma voz saindo da nuvem diz: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E entre meio a todos esses acontecimentos, os discípulos estavam atardoados e espantados. Claro, quem não ficaria? E quem hoje não daria tudo para poder participar desse momento de manifestação dos céus? Acreditamos que Pedro, assim como Tiago e João, estava assustado e com muito medo, e mesmo assim consegue dizer para o mestre que é muito bom estarem ali.
e propõe que construam 3 tendas. Mas, de repente, tudo volta ao que era antes, e não viram nem ouviram mais ninguém, a não ser Jesus que estava com eles. A experiência que aqueles nossos irmãos do passado tiveram, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência do céu, uma experiência de já estarem no céu. Irmãos, essa experiência é tão boa quanto perigosa. Vejam, na Bíblia temos vários relatos de Jesus se retirando para orar, e nesses momentos ele vive momentos de intimidade com o Pai. Assim, podemos pensar que essa intimidade fará bem a nós também, a ponto de propormos montar as tendas e ficarmos lá. Mas Jesus, com sua sabedoria, desce da montanha, trazendo consigo os apóstolos, o que para nós é um ensinamento. É bom que tenhamos nossos momentos de intimidade com o Pai, mas esses momentos devem ser como pausas em nossas vidas terrenas. Devem ser como pausas na nossa caminhada rumo ao céu, e enquanto caminharmos para o encontro definitivo com o Criador, devemos cumprir a nossa missão, que é a evangelização, levar a salvação a todos, em todos os lugares. Jesus ensina a seus discípulos e ensina a nós que viver ou estar no templo o tempo todo pode nos dar uma falsa ideia de já estarmos salvos, e assim como ele desceu da montanha para cumprir o plano de Deus, ele nos convida a fazer o mesmo. A nossa missão está nas ruas, com os mais pobres, mais humildes, os depressivos, os que não encontram mais motivos para celebrar o dom da vida e estão já sem esperanças, e os que não conseguem mais enxergar Deus nas coisas mais simples da vida. Temos muito a fazer, tantos nossos irmãos desesperados e solitários à espera de uma palavra e de um olhar amoroso. Nossa missão é resgatar eles para junto participarem da festa do Reino. Como último acontecimento daquela noite, ao descerem da montanha, Jesus recomenda aos discípulos que não contem nada do que presenciaram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles obedecem, mas ficam confusos, pois não entendem o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Nos parece que o que Jesus queria dizer para aqueles homens era que a missão confiada a ele pelo Pai nem a morte poderia interromper. O egoísmo da sociedade que a cada dia se fecha mais e mais não conseguirá deter a continuidade do plano de salvação. E esse plano é para todos. Irmãos, estamos vivendo hoje o sábado de carnaval, a festa do mundo, onde muitos extravasam e extrapolam, vivendo esses 3 dias de folia como se não fosse haver o amanhã. Porém, na quarta-feira, celebraremos o dia de cinzas, dia de voltar ao Senhor, dia de aceitar o convite de Jesus e se dirigir com Ele para o deserto para oração, para purificação, para fazer as pazes com o Senhor. E ao final desse tempo de intimidade com Jesus e com o Pai, voltarmos fortalecidos e com a nossa fé renovada, para enfim aceitarmos nossa missão com a mesma coragem de Elias. Aliás, a conversa sobre Elias encerra a narrativa do Evangelho de hoje, e é muito importante que pensemos nela também. Afinal, Elias aceitou ser um profeta numa época e numa sociedade que havia virado as costas para o Deus vivo, construindo para eles um outro Deus. Durante a missão, Elias se viu perseguido por levar o nome do Deus verdadeiro. Correndo o risco de morte por parte de seus perseguidores, não se afastou em nenhum momento de sua missão. E Deus também sempre esteve com ele, provendo-o em todas as suas necessidades materiais e espirituais. E no fim da vida, após nomear seu sucessor para continuar na missão, é levado ao céu. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 2, apesar de não falar em Elias, podemos ver um testemunho de como foi a vida desse profeta. Os versículos nos mostram que a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, um meio de conhecer realidades que não se veem, e foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Na mesma carta, no capítulo 12,
recebemos mais uma lição de como alcançar a salvação. O versículo 1 e 2 nos ensina para deixarmos de lado tudo o que atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Diz ainda para corrermos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Desejamos a todos um excelente sábado de carnaval e que esse evento típico da cultura brasileira, trazido pelos colonizadores portugueses, não nos afaste do Criador, pois Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.